independentemente da atividade e mesmo que seja uma atividade intelectual. Pessoal, a gente já tinha comentado isso quando nós analisamos a cooperativa, né, as sociedades cooperativas, porque eu disse para vocês que as cooperativas também não importava a atividade, e mesmo que fosse uma atividade empresarial, a cooperativa era sempre simples. A cooperativa, independentemente da atividade, é sempre simples. E aí, né, eu falei, e ao contrário, né, diametralmente oposto, a gente vai ter a sociedade anônima, porque a sociedade anônima, independente da atividade, ela vai ser sempre empresarial. Então, tomem cuidado com isso. A cooperativa, né, independente da atividade, mesmo que seja uma atividade empresarial, ela é simples, sempre simples. E a sociedade anônima, independente da atividade, ainda que seja uma atividade intelectual, ela vai ser sempre empresarial, vai ser sempre regida pelo direito empresarial e, portanto, sempre registrada na junta comercial. Característica importante, característica que despenca em prova aí, né? Bom, pessoal, depois o nome empresarial da sociedade anônima, a gente viu, é sempre na forma de denominação, né? E tem duas formas de fazer aí. Primeira forma, colocando o elemento fantasia seguido do objeto social obrigatório e se valendo aí do termo SA ao final. Essa é a primeira forma de se fazer. Colocando o elemento fantasia, mais o objeto social que é obrigatório, mais a sigla SA. Então, Banco do Brasil SA, né? Apple Computer do Brasil SA, né? Petrobras, Petro de petróleo, que é o objeto social, e Brás de Brasil, que é elemento fantasia, e Petrobras SA, né? Essa é a forma mais comum, então, da gente realizar o nome empresarial aí. E lembrando que, eventualmente, excepcionalmente, esse elemento fantasia pode ser composto por nome próprio, mas a título de homenagem. E como que a gente vai saber que é mera homenagem? Porque vai ter SA ao final. Então, se tiver nome próprio aqui como elemento fantasia, mas ao final tiver SA, é batata. SA é sociedade anônima, então esse nome próprio aqui é mero elemento fantasia, aquela pessoa não existe mais, já morreu, ou não tem mais nada a ver com a companhia, mas o nome dela está lá a título de homenagem a ela. Bom, pessoal, e a segunda forma que a gente tem, a gente já viu também, agora é só para visualizar, a segunda forma que a gente tem é colocando, então, companhia no início, né? Então, vai ficar aí companhia, seguida do elemento fantasia, mais o objeto social obrigatório. Não vai ter SA no final. Se tem companhia no começo, não vai ter SA no final. E o grande exemplo é o Grupo Pão de Açúcar. Então, Companhia Brasileira de Distribuição. Companhia Brasileira, é o elemento fantasia, de distribuição de varejo, aí é o objeto social aí. Então, tomem cuidado, né, com esse termo companhia. Né? O termo companhia é sinônimo de SA, mas desde que ele venha no início do nome empresarial. Se tiver aqui no meio ou tiver aqui no final, não é sociedade anônima. Não é sociedade anônima. Tá? Bom, pessoal, isso a gente já tinha comentado, foi só para visualizar, né? E a gente pode seguir mais um pouquinho, que a gente também já comentou. E eu disse para vocês que a sociedade institucional, né, ou estatutária, ou também chamada por ações, ela se caracteriza por ter como ato constitutivo um estatuto social e não contrato social. Então, tomem cuidado, né? Se a gente vai fazer uma sociedade anônima, o ato constitutivo vai ser um estatuto social e não um contrato social. E aí as pessoas costumam me perguntar, professor, qual que é a diferença de estatuto social para contrato social? Simples, olha só, primeira diferença. O estatuto social, ele é previsto na Lei 6.404 de 76, enquanto que o contrato social, ele é previsto no Código Civil. Essa é a primeira diferença que a gente tem.
O Estatuto Social, ele é previsto na Lei 6.404 de 76, né? Enquanto que o contrato social, ele é previsto no Código Civil. E a outra diferença é que o Estatuto, a gente já viu também, o Estatuto Social divide o capital social em ações, enquanto que o contrato social divide o capital social em cotas. E essas são as duas diferenças. O Estatuto, então, é previsto na Lei 6.404 e o contrato social é previsto no Código Civil. O Estatuto divide o capital social em ações e o contrato divide o capital social em cotas, né? E aí as pessoas costumam perguntar, professor, qual que é a diferença de uma ação de uma cota? Pessoal, ação é um título. Portanto, vou completar, é um título ao portador, né? Ação é um título ao portador. Portanto, livremente comercializado de pessoa para pessoa, né? Então eu vou lá, compro a ação da Petrobras. Aí o seu Oswaldo, né, fala, ó, eu quero comprar, vou pegar meu FGTS inteiro aí e vou usar para comprar as ações da Petrobras. Aí eu falo, não, eu vendo. Aí eu vendo para o seu Oswaldo. Aí o seu Oswaldo fala, nossa, vai cair as ações. E aí o Gladson está querendo comprar ação, o seu Oswaldo vende para o Gladson. Aí o Gladson não quer mais ações, quer vender para a Mariana. E vai circulando aí, né, sem problema nenhum. Um título livremente circulável, né? E pessoal, não tem necessidade nenhuma, né, de cada uma dessas compra e vendas informarem a sociedade anônima, né? A sociedade anônima, ela é chamada de anônima porque ela sabe quantas ações ela emitiu, mas ela não tem o nome dos proprietários, né, e nem precisa ter, nem faz questão de ter, porque esses títulos são livremente comercializados ao portador aí, né? Então pode ser livremente comercializado. Pode ser que a sociedade anônima tenha vendido em primeiro lugar para o Rodrigo. Tá? Ela tem até o nome do Rodrigo, que ela vendeu para o Rodrigo. Mas o Rodrigo vendeu para o seu Oswaldo, que vendeu para o Gladson, que vendeu para a Mariana, então foi-se, né? A sociedade não tem mais controle nenhum. Ela sabe quantas ações ela tem, o número de ações ela tem, mas quem são os donos, quem são os titulares, ela não sabe, ela não tem o nome, né? Porque é livremente comercializável. E é por isso que ela é chamada justamente de sociedade anônima, porque ela não tem o nome dos seus acionistas. Pessoal, enquanto que a cota é um percentual dentro da sociedade, previsto e descrito no contrato, e, assim, não livremente comercializado, né? A cota não é livremente comercializada. Eu posso até vender minha cota para o seu Oswaldo, mas a gente vai ter que fazer um contrato, ele vai ter que assinar o contrato, ele vai ter que me pagar, e a gente vai pegar esse contrato e registrar na junta comercial, e registrando na junta comercial, a junta comercial vai promover a alteração do quadro societário, excluindo o Rodrigo e colocando o seu Oswaldo. Isso se for uma sociedade de capital, né, que é livre a comercialização e ingresso de terceiro. Mas se for uma sociedade de pessoa, além disso tudo, de forma prévia a isso tudo, ainda vai ter que pegar a autorização dos demais sócios aí. Então, a cota, ela até pode ser comercializada, mas é muito mais complexo, muito mais burocrático, muito mais difícil e caro do que comercializar uma ação. A ação ela foi feita para circular, né? Ela foi feita para circular. A cota não. A cota é uma previsão do contrato e fica travado aí, e até pode comercializar, mas é muito mais burocrático aí, porque depende de alteração do próprio contrato social na junta comercial, né? E isso acaba ficando caro aí. Bom, pessoal, e com isso a gente viu, então, a outra característica da sociedade estatutária, por ações, que é ter o capital dividido em ações e não em cotas. E a última coisa que a gente vai ver, né, lá no finalzinho da aula da semana que vem,
que é a forma de liquidação, que é a forma de extinção das sociedades anônimas, né? Forma de liquidação, forma de extinção das sociedades anônimas. E essas são as principais diferenças, aí as principais características. Bom, pessoal, e a última característica da sociedade anônima, né? A última característica da sociedade anônima é que a sociedade anônima, ela é sempre uma sociedade de capital. Ela é sempre uma sociedade de capital. Ah, professor, eu preciso ler o estatuto para descobrir se a sociedade anônima é uma sociedade de capital? Não. Estou dizendo que ela é sempre de sociedade de capital. Porque é a lei que assim o define. É a lei que assim o define. Então, você não precisa ler o estatuto da sociedade anônima para descobrir se ela é de capital ou de pessoa. Porque nem vai estar escrito lá. E por que nem vai estar escrito lá? Porque não precisa. Porque a lei já define que toda sociedade anônima é sempre uma sociedade de capital. Não existe, não tem como, na verdade, existir sociedade anônima de pessoa. É incompatível em si, né, pensar em uma sociedade anônima como sociedade de pessoa. Por quê? Porque a sociedade anônima, ela tem o seu capital social dividido em ações, que são pequenos títulos que representam pequena parcela, pequeníssima parcela do patrimônio daquela empresa. E como o valor da ação é muito pequeno perto do patrimônio da empresa, do capital social daquela empresa, a sociedade anônima emite muitas ações, zilhões de ações. E as ações são títulos livremente comercializados de pessoa para pessoa. E só é possível essa sistemática sendo uma sociedade de capital. Por quê? Porque na sociedade de capital é possível livremente comercializar e quem estiver comprando as ações se torna automaticamente acionista daquela ação, independente de comunicação, independente de anuência dos demais acionistas. Se fosse, e não pode ser, não tem como ser uma sociedade de pessoa, para vender uma ação de $10 numa quantidade aí de milhões de ações, se fosse sociedade de pessoa, para vender uma ação de $10, teria que comunicar todos os demais acionistas, aguardar a anuência desses acionistas para depois realizar a venda. Sabe quando ia conseguir vender uma ação? Nunca. Né? Isso aí impediria a própria sistemática de operação das sociedades anônimas. Por isso que o Estatuto Social nem fala nada a respeito disso, é a lei que define que as sociedades anônimas, elas são sempre de capital, né? Elas são sempre de capital. Né? Não existe, é impossível que exista sociedade anônima de pessoa. Não existe. Sociedade anônima é sempre de capital. Pessoal, isso cai bastante em prova também. Então, lembrem aí que a sociedade anônima era uma sociedade sempre empresarial, independentemente da atividade, e a sociedade anônima, ela é uma sociedade sempre de capital. Não tem outro jeito. Uma sociedade sempre de capital. Não existe sociedade por ações como sociedade de pessoa. Não existe. Bom, pessoal, e para a gente finalizar a aula, nós temos duas espécies diferentes de sociedades anônimas, né? A gente tem duas espécies diferentes de sociedades anônimas. E quais são elas? São as sociedades anônimas ou companhia fechada, ou então as sociedades anônimas ou companhia aberta. Eu costumo brincar, então, que as sociedades anônimas são iguais esfirra, né? Porque a esfirra ou é aberta ou é fechada, né? E a companhia, e a sociedade anônima, e a companhia também, né? Ou é aberta ou é fechada aí, né? E, pessoal, diferentemente de esfirra, não tem meio termo, né? Porque quando eu tentei fazer esfirra, e foram pouquíssimas vezes na vida, né, eu já digo o motivo,
eu tentei fazer fechada e saiu aberta, né? Então, nas esfirras até pode ter um meio termo aí, né? Mas nas companhias, nas sociedades anônimas, não tem meio termo. Ou elas são companhias fechadas, ou elas são companhias abertas. Pessoal, e a diferença entre elas está justamente na forma de venda das ações, né? A diferença entre elas está na forma de venda das ações. A companhia fechada, ela emite e vende ações, só que ela não vende em bolsa, ela não tem autorização para vender ação em bolsa de valor, né? Ela vende as ações dentro de si mesmo, dentro do seu próprio estabelecimento. E esse mercado interno de venda de ações, a gente chama de mercado de balcão. Por que mercado de balcão? Porque se você, investidor, quer comprar uma ação de uma companhia fechada, não tem outro jeito. Você vai ter que ir lá na sede da companhia fechada e pôr a barriga no balcão daquela companhia, né? Claro que hoje é tudo digitalizado, né? Então essa terminologia aí é remanescente histórico, né? Porque antes era assim que se fazia. Tinha que ir lá na sede da companhia e colocar a barrigona lá no balcão da companhia e entregar o dinheiro para a companhia e a companhia, então, entregar as ações, né, de forma física, eram documentos aí, né? Mas, enfim, o nome se manteve. Então, companhia fechada, ela vende ações, mas ela não vende ações em bolsa. Ela não tem autorização para vender as ações em bolsa de valores aí. Ela vende as ações no chamado mercado de balcão, que é a própria companhia, né, a própria empresa. Então, se você quer comprar uma ação de uma companhia fechada, você até pode, mas você tem que ir lá diretamente na companhia. Pessoal, e por que é assim? Para diminuir um pouco a circulação dessas ações, né? Para diminuir um pouco a circulação dessas ações. Então, como para comprar essas ações tem que ir lá na própria companhia, a ideia é gerar uma diminuição da circulação dessas ações aí, né? Agora, veja só, essa companhia fechada, né, ela pode, na verdade, querer ampliar as suas vendas, a venda de suas ações. E aí, então, ela vai realizar um fenômeno conhecido como abertura de capital, né? Ela vai realizar a sua abertura de capital. E com a abertura de capital, ela deixa de ser uma companhia fechada e ela se torna, então, uma companhia aberta. E o que acontece, então, com a companhia aberta? A companhia aberta, ela vende ações? Vende. Ela vende ações dentro dela mesma? Vende. Ela mantém o mercado de balcão. Só que, com a abertura de capital, essa companhia aberta, ela pode passar a vender as suas ações agora em bolsa de valor, né? A companhia aberta, então, ela passa a vender as suas ações em bolsa de valor. Ela não deixa de ter mercado de balcão, ou ela não é obrigada a deixar de ter o mercado de balcão. Se ela quiser continuar vendendo as ações dentro dela mesma, com o mercado de balcão, ela pode, não tem problema nenhum. Mas agora ela passa, além do mercado de balcão, poder vender as suas ações em bolsa de valor, abrindo o seu capital. Pessoal, isso é bom para a empresa? Isso é bom para a empresa porque ela tem mais um local para vender essas ações e em um local especializado de venda das ações. Digamos assim, ela passa a comercializar essas ações em um ponto comercial muito melhor, né? Com mais proximidade ao seu mercado consumidor, né? Porque quem quer comprar ação, né, vai na bolsa de valor. Assim como quem quer comprar um carro vai no feirão de carro, quem quer comprar peixe vai no mercado de peixe, né? Brincando aí, né? Quem quer comprar ação vai na bolsa de valores, né? Então é um mercado mais especializado. Então abarca um mercado consumidor maior, atende um público maior e quanto mais possíveis consumidores, né? Possíveis compradores, mais venda, né? Provavelmente vai ocorrer. Então a empresa ela consegue ter uma abertura maior, né? Uma probabilidade de venda, uma disseminação de venda de ações muito maior quando ela abre o capital, se torna uma companhia aberta e passa a vender ações na bolsa de valor. Agora, pessoal, o problema é que não é a empresa sozinha que toma essa atitude de ser fechada
e de abrir o seu capital, se tornando aberta e vendendo ações em bolsa de valores. Para que uma companhia fechada possa abrir o seu capital e se tornar aberta e vender ações em bolsa, e esse é o grande problema, ela precisa de autorização do Estado, né? É o Estado que autoriza que ela se torne aberta e passe a vender as ações em bolsa de valores. E o órgão do Estado responsável por essa autorização e pela fiscalização dessas companhias abertas é a CVM, é a CVM. E a CVM é Comissão de Valores Mobiliários. Então, para que uma companhia fechada possa abrir o seu capital e vender ações em bolsa, ela precisa, na verdade, de prévia autorização da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, a CVM é uma autarquia federal que fica no Rio de Janeiro, né? A CVM é uma autarquia federal que fica no Rio de Janeiro. E ela se assemelha, pelo menos quanto à sua natureza jurídica, aí, às atuais agências reguladoras, como a ANEEL, a Anatel, a ANP, né? Então, ela se assemelha aí a uma agência reguladora. Por quê? Ela que cria as normas, os regulamentos internos de funcionamento, ela que autoriza as atividades, inclusive a abertura de capital, para sair de fechado e se tornar aberto e vender ações em bolsa, e é ela que fiscaliza também essas companhias abertas e as bolsas de valores e também o mercado de capitais como um todo, né? Então, ela tem esse papel aí de agência reguladora. Só que ela não chama agência reguladora. Por quê? Porque essa terminologia, agência reguladora, é uma terminologia atual, é uma terminologia que foi criada pelas leis de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90. Enquanto que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, apesar dela exercer a mesma função, ela é muito anterior disso. Ela foi criada pela lei, ela foi autorizada pela lei 6.404 de 76 e ela foi, né, criada aí pela lei 6.385 de 76. Né? Então, ela vem desde 76 aí, ela vem desde 76. E em 76 não se tinha essa terminologia de agência reguladora. Mas se ela fosse criada hoje, ela seria uma agência reguladora de mercado de capitais. Essa é a função dela aí, né? E dentro dessa função, é ela que autoriza a transformação de uma companhia fechada em uma companhia aberta. Pessoal, pergunta de prova aí que normalmente gera confusão. Se eu escrever lá na prova que a companhia fechada é aquela que não vende ações, falso ou verdadeiro? Falso. Companhia fechada, apesar de o nome ser fechada, ela vende ações sim, só que ela não vende em bolsa, ela vende em si, ela vende no mercado de balcão. Então tomem muito cuidado com isso. Quando a gente vê o termo fechada, a gente acha que ela é fechada no sentido de que ela não vende nada, não. Ela não vende ações. Não é isso, né? Ela vende, mas ela vende de uma forma um pouco mais restrita. Ela não vende em bolsa, ela vende aí no mercado de balcão. Pessoal, e essas são as duas... Essas são as duas modalidades aí de companhia. A companhia fechada e a companhia fechada, que só vende ações em mercado de balcão, e a companhia aberta, que pode continuar vendendo em mercado de balcão e também em bolsa de valores, mas para isso ela tem que ter autorização da CVM, que é a Companhia de Valores Mobiliários. Bom, e para a gente finalizar, pessoal, só um detalhezinho, né? Claro, eu não sou especialista nisso, mas só um detalhezinho a respeito de bolsa de valor. A gente acha que bolsa de valor, né, pelo menos eu, que não sou da área, acho que bolsa de valor é coisa de outro mundo aí. E não é, né? Olha só que interessante. Bolsa de valor não é pública, não é do Estado. A bolsa de valor, ela é um ente privado. Ela é um ente privado. Então, não é pública, é um ente privado. E sabe qual que é a natureza e a organização interna de uma bolsa de valor?
ela é um ente privado, ela é uma empresa que se estrutura na forma de uma SA, de uma sociedade anônima. A Bolsa de Valor, ela é uma SA, ela é uma sociedade anônima, cujo objeto social é vender ações de outras SAs abertas, né? Então, a Bolsa de Valor não é nada mais do que uma SA que tem como objeto social vender ações de outras empresas aí, né? E a ideia por trás da Bolsa de Valor é a mesma ideia de um shopping center, de uma feira. Por que a gente faz shopping center? Por que a gente faz feira? Porque a gente reúne no mesmo lugar vários comerciantes diferentes de vários produtos diferentes. E para o consumidor isso é ótimo, porque ele vai num lugar só e consegue comprar tudo. Mesma ideia da Bolsa, né? O mercado de balcão é ruim porque cada empresa vende a sua própria ação. Se você quiser comprar ações diferentes, você vai ter que ir em locais diferentes também. Agora, abrindo capital, indo para a Bolsa, você é investidor, você investidor, quer comprar ação, você vai na Bolsa, você consegue comprar ações de todas as empresas abertas aí num só local, né? Hoje, nem faz tanto sentido aí, né? Porque a gente nem vai lá, né? É tudo eletrônico, né? Tudo pelo home broker aí, né? Os bancos têm o seu home broker, as corretoras de valores têm o seu home broker, né? A gente nem sai de casa aí para comprar e vender essas ações. A gente só fica dando ordem para as corretoras, elas cobram uma tarifa por ordem e elas vão ganhando aí, né? Mas, enfim, a Bolsa de Valores surgiu dessa forma. O que é importante da Bolsa de Valor? Que ela é uma SA. Só que, para que a SA se torne, de fato, uma Bolsa de Valor, pessoal, olha só, ela precisa de uma dupla autorização. Ela precisa da autorização da CVM, claro, ela precisa de autorização da CVM, mas ela precisa também de autorização do Banco Central. Então, isso é importante, isso é perguntado em prova também. A Bolsa de Valor, ela é uma SA, só que para SA se tornar de fato uma Bolsa de Valor, ela tem que ter autorização de dois órgãos públicos, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e o Bacen, o Banco Central, né? Então, a Bolsa de Valores depende de autorização da CVM e do Bacen. E aí ela pode ser, então, Bolsa de Valor. Pessoal, e para a gente terminar, né, nós tínhamos duas principais bolsas aqui no Brasil. A gente tinha a Bovespa em São Paulo, né, e a BMF no Rio de Janeiro, Bolsa de Mercadorias e Futuros do Rio de Janeiro. Essas duas bolsas se juntaram e fizeram a BMF Bovespa, né? E depois a BMF Bovespa se transformou na B3. Então, o nome atual da principal bolsa de valor aqui no Brasil hoje é B3, né? E ela vem, então, da junção da Bovespa de São Paulo, né, e da BMF do Rio de Janeiro, formando a BMF Bovespa, que depois alterou seu nome, né, para B3. Então, a principal bolsa de valores aqui no Brasil hoje é a B3. Se a gente quer comprar e vender ações aí, né, a gente vai precisar de uma corretora, e essa corretora ela vai atuar na bolsa, ela vai atuar na B3 aí. E com isso, então, pessoal, a gente finaliza a nossa aula aí. Então, eu vou interromper aqui a gravação, né, para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente continua, então, batendo um papo aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Agradeço demais a presença, a participação de vocês, né? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até semana que vem. Um abraço a todos aí.